Que bom te encontrar aqui nessa noite tão bonita, tão especial. Noite que mais uma vez nós estaremos nos ligando a Deus, em comunhão com Jesus através do poder da nossa oração. A oração, ela tem poder, tem força. A oração, ela destrói o mal, desfaz coisas ruins, áreas negativas, doenças, tantas coisas que muitas vezes é para chegar de ruim, mas quando a gente ora, não chega. Porque o poder de Deus sempre é maior. Digita aqui abaixo dos comentários. O poder de Deus sempre é maior. Digita aqui, vai, isso. Pode escrever. O poder de Deus sempre é maior. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, meu anjo querido. E não foi por acaso. Você sabe que Deus te ama tanto, mas tanto, que Jesus ama ouvir a sua voz. Jesus ama quando você lembra dele, porque ele te ama também. É muito bom quando a gente recebe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quando a gente é lembrado por alguém, ainda mais alguém que a gente tem uma consideração, alguém que a gente ama. Assim é Deus. Quando todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, a gente diz: Deus, hoje foi mais um dia que eu venci e eu te agradeço por esse dia. Eu te amo, sou totalmente dependente de ti e eu preciso do Senhor. Reconhecermos que precisamos de Deus é uma bênção. Não sai desse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, tenho uma mensagem para você, tenho algo da parte dos céus que eu tenho certeza que Deus preparou para a sua vida. Amém? Luísa, meu anjo, que Deus te abençoe. É nossa membro aqui, a Luísa, há mais de 2 anos, né, Luísa? Há mais de 2 anos que é membro aqui do nosso Ministério de Oração. Que bênção, muito bom ver você aqui e encontrar você aqui no Ministério de Oração mais uma vez. Eu estava aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus e muitas pessoas, Deus estava falando comigo, que muitas pessoas perderam a paixão, não se cuidam mais, não se arrumam melhor mais, não usam perfume mais. Vivem uma vida como se ninguém amasse, ninguém admirasse e se fecham para as possibilidades da vida. Meu anjo, a psicologia diz o seguinte, que quando você está numa rua, vou dar um exemplo aqui, isso aqui é psicologia, tá? Quando você está numa rua e você diz: hoje eu quero ver todos os carros brancos, vamos ver quantos carros brancos vai passar na minha frente. Você começa a ver muitos carros brancos, uma quantidade muito grande, porque a sua mente focou no carro branco. Outros carros passam,
mas o carro branco você começa a ver com muita frequência. Quando a gente foca numa coisa, quando nós colocamos a nossa mente para raciocinar e focar em uma coisa, a nossa mente vai focar naquilo. E muitas vezes, Alana, vai esquecer outras coisas. Deus abençoe, Alana, seja bem-vinda aqui ao nosso quadro de membros aqui do Ministério, o Círculo de Oração. Deus te abençoe, viu? Conceição também, seja bem-vindo, todos os novos membros aqui do canal, do nosso Ministério de Oração. A Fátima, que já está há mais de 3 anos, né? Aqui nos acompanhando e também membra há mais de 3 anos, né, Fátima? Que bênção, viu, meu anjo? Que bom ter você aqui. Você sabe, você pode ver quando você foca numa coisa, você começa a ver aquilo com muita frequência. Tem gente que foca no problema e começa a viver o problema com frequência. Tem gente que foca na tristeza e começa a ver muitas coisas que a deixam mais triste ainda. Tem gente que se acha incapaz e começa a viver como se fosse incapaz. Tem gente que diz, eu não tenho possibilidade, não tenho condições, eu acho que eu não vou, e começa a viver com essa inferioridade. E ela não alcança a grandeza. Não vive a grandeza porque ela foca na mediocridade. Quando a gente foca na mediocridade, meu anjo, nós não chegamos ao nível de grandeza. E não é que a gente vai... hoje eu estava fazendo uma mensagem e eu estava dizendo, Deus vai te levar em outros níveis, em outros patamares, uma mensagem poderosa. E eu vi um comentário, eu leio os comentários, né? E eu vi uma mensagem de uma pessoa, não me interessa ser assim, porque eu não quero perder as minhas origens. Meu anjo, tem gente que não aceita a grandeza, não aceita a prosperidade, não aceita aquilo que Deus tem. Porque se acha que não é capaz, acha que não vai conseguir, acha que não tem a capacidade para isso. Mas deixa eu te falar algo aqui. A vida é sobre o foco nas coisas que Deus nos alcança, nas grandezas. Se eu foco em Deus, eu vou ver Deus em muitas coisas. Se eu coloco na minha mente, eu vou ser abençoado, Deus está me abençoando, eu vou vencer isso, e vivo isso todo dia, você pode ter a certeza que coisas boas vão começar a chegar, a acontecer. Porque você está esperando coisas boas, não desgraça. Tem gente que está tão pessimista com a vida que não acha mais que vai ser feliz, que vai viver um momento como vivia. Tem gente que diz assim, eu não vou ser feliz, é muito difícil ser feliz como eu era. Eu consegui ter o que eu tinha. Tem gente que já se fechou para isso. Meu anjo, não se feche. Pelo contrário, se abra para as possibilidades. A nossa vida, a fé contraria toda a realidade. Não é sobre onde você está agora, onde você mora agora, o que você tem agora. Não é sobre isso. É sobre o quanto você crê. Aonde você crê que pode chegar. O quanto você crê que pode crescer. O quanto você crê que uma pessoa extraordinária vai chegar no teu caminho.
O quanto você crê que uma porta maravilhosa vai se abrir e Deus vai transformar a sua vida no de repente? Eu ouvi hoje uma história muito interessante. Eu estava conversando com um amigo meu e eu me lembro de uma vez, isso há talvez uns 7, 8 anos atrás, de um homem que chegou para mim e disse assim: Fábio, ora por mim, para que Deus mude a minha vida, estou muito mal financeiramente, muito mal profissionalmente. E eu disse assim: meu irmão, você crê no de repente de Deus? Ele disse: Fábio, como é que esse negócio de repente? De repente tudo pode mudar, de repente a tua vida pode dar uma virada, creia. Nunca deixe de duvidar. Ele disse: Fábio, é muito difícil, Fábio. É muito difícil. Eu falei: olha, Deus vai te dar essa prova. Crê no de repente. E o tempo se passou, os anos se passaram, eu nunca mais ouvi falar sobre ele. Fiz uma oração, orei e disse: Deus, muda a história, muda a vida, abençoa. E ele recebeu aquela bênção e tomou posse e foi embora. Hoje eu estava ouvindo esse meu amigo dizer: Fábio, você lembra daquele homem que você orou aquela vez? Eu lembro. Rapaz, você não acredita o que aconteceu com ele? Eu falei: o que aconteceu? E daí o Marcos, né? Meu amigo Marcos, disse assim: Fábio, deixa eu te dizer. Ele era filho de uma mulher, que uma mulher não tinha revelado quem era o pai, cresceu sem pai. Cresceu meio que só com a mãe. E a mãe meio que abandonou, então teve uma vida bem, bem difícil. E você acredita que ele teve outro sobrenome e ele ouviu dizer, chegou até ele, né, através da mãe dele. A mãe dele revelou quem era o pai. No seu leito de morte, ele disse: mas eu não acredito que aquele cara ali, que aquele cara rico é meu pai, aquele senhor, não pode ser. E aquele senhor estava, isso a mãe dele faleceu, tempos depois o senhor, ele não levou muito em conta isso, né? Então, certo dia, chega uma carta na casa dele para que ele se apresentasse numa audiência. Ele disse: mas o que eu fiz? Então a audiência tinha outras pessoas e disseram assim: olha, segundo as informações que a gente tem, suspeita ou meio que certeza que você é filho do fulano. Ele disse: sim, minha mãe me disse isso, mas eu não acredito. Por que vocês estão me dizendo isso agora? A gente quer que você faça um DNA, porque ele deixou algumas coisas para os filhos. Ele disse: tá, vou fazer. Fez o DNA, deu positivo, era filho de um homem praticamente milionário. Deixou uma herança, né, de alguns milhões para ele. E o meu amigo me contando, ele disse assim: Fábio, você acredita que ele virou milionário? De um dia para a noite? Eu falei assim: olha, uma vez, você lembra a palavra que eu ministrei para ele? Ele falou: Fábio, eu lembro até hoje. Pois é. O de repente de Deus. Ele, de um homem com tribulações, né, com dificuldades financeiras, de repente viu a sua vida mudar. Bênção, né?
Mas eu vou dizer para você, se não souber administrar o dinheiro, se não for fiel, se gastar o dinheiro, não tiver a sabedoria divina, os milhões vão rápido, né? Os milhões vão rápido. Mas o teor aqui da mensagem, o importante aqui, é que o de repente de Deus existe. De repente tudo pode mudar. Eu acredito que a minha oração, Ele nunca vai esquecer. Aí você me pergunta, profeta, ele te procurou, te ligou? Não. Não. Nunca mais ouvi. Nunca mais falei também. Mas a semente foi plantada. Eu plantei a semente no coração dele. Eu levei uma palavra que dizia, de repente tudo pode mudar. E foi assim que aconteceu. Sabe, e é assim também com as nossas vidas. Não que vá acontecer isso, né? Mas talvez outras coisas. De uma outra maneira, em outra situação, em outras possibilidades. Ele, na verdade, não se fechou. Ele disse, não, eu aceito, eu vou fazer, claro, não tenho o que perder nada. Vai que seja verdade isso. E era. Meu anjo, tem pessoas que vivem tão desanimadas da vida que perderam a paixão pela própria vida. E tudo de repente pode mudar. Você pode receber uma mensagem inesperada. Quando o de repente chegar, não perca. Abrace com as duas mãos. Mas não esqueça de Deus. Ao longo dessa trajetória aqui, no nosso ministério de oração, eu já orei por milhares de pessoas, você não tem ideia, são milhões de pessoas. Eu estava vendo aqui no Facebook, nós estamos chegando somente numa página a 5 milhões de pessoas que nos acompanham, numa página só. Fora aqui no YouTube, fora nos outros canais, né? É claro que nem todas as 5 milhões assistem simultaneamente, mas eu quero dizer quantas pessoas passaram, quantas pessoas conheceram e quantas pessoas disseram assim, eu vou ouvir, vou sair do vídeo, não vou acreditar nessas coisas. Você entende? Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem crê, vê milagres. E quem não crê, vive a mesma vida de sempre. Não sai da lama, não sai do chão, não deslancha. Tudo é possível quando se tem fé em Deus e quando se crê. Amém. Que bom te ver aqui, meu anjo. Que bom te ver aqui. Amém? Deus abençoe aqui o Agenor pela oferta da prosperidade, que Deus multiplique e abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Hoje também recebi uma mensagem, estava vendo o Instagram, de uma pessoa que mandou mensagem aqui, de um número, né? Dizendo, profeta, até de um homem com a minha foto, né? Com o número, acho que era o código 32, alguma coisa assim. Com a minha foto, né? Ele estava dizendo que o homem usando a minha foto, dizendo, você ganhou um prêmio e tem que pagar tanto. E eu sempre digo aqui, gente, nós só temos um contato, que é o contato da equipe aqui, que é o 54, código de área 9 99 45 82 35, né?
Então, algumas pessoas usam a minha foto, a minha imagem, né? Muitas vezes para fazer maldade. Então, seja vigilante, tá? Se vem com aquele papinho, precisa ofertar, mande um Pix para uma instituição, não caia nisso, que o profeta nunca faz isso e nunca vai fazer, tá bom? Seja vigilante. Amém? Glória a Deus. Vou orar por você nesse momento, meu anjo. Vou te abençoar com a nossa oração. Amém, meu anjo querido? Depois você vai curtir o vídeo, vai compartilhar. Deus, graças te damos por esse encontro maravilhoso, por esse momento de fé aqui na tua presença. Obrigado, porque a gente pode dividir com o teu povo experiências e momentos de fé e oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor nos ama e o seu amor é incondicional. Oro pela vida de cada um, de cada uma, e abençoo a vida de todos, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu anjo querido. Eu te abençoo agora. Consagro aqui todos os propósitos entregues aqui ao nosso ministério, até mesmo via Pix aqui, através do e-mail do ministério, ou através do número aqui. Multiplica as tuas bênçãos hoje e sempre, Pai. Dê uma noite abençoada, sono tranquilo. Amém. Amém e glória a Deus. Meu anjo, princesa, eu te amo muito. E não é pouco. Príncipe, que Deus te abençoe. Uma noite abençoada. Que Jesus te guarde, hoje e sempre. Amém.